Cara, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. E eu já queria começar com aquela pergunta sobre sua carreira. Eu queria que você falasse um pouco. Você começou muito cedo, né? Lá no Courtiano em 2007. Passou pelo Juventude, passou pelo Magnus em 2018, mas é uma carreira longa. Queria que você falasse um pouco dela. Boa tarde, Pedro. Obrigado. Primeiro agradeço, né? Agradeço o espaço, pela oportunidade de contar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. Então, isso, minha carreira profissional, né? Começa em 2007 na Courtiana, né? Eu jogo futsal desde 1996 em competições federadas, ainda na antiga Enxuta, que foi um time lá de Caxias do Sul, né? Eu peguei o fim da Enxuta, depois mudou vários nomes até chegar na Courtiana. E aí comecei no Sub-20, primeiro no Sub-20, já fui promovido ao adulto, onde tive a minha primeira experiência já jogando, né? Depois dos outros anos também consegui jogar um pouco. Saí de casa, tive algumas passagens por Brasília. Depois de Brasília fui pro Botafogo, né? Jogando a liga também em Niterói. Aí eu voltei para Tubarão, Santa Catarina. Depois acabei jogando no BGF, por opção mesmo, né? De questões relacionadas de família. Meu pai estava com um problema na saúde, eu optei por ficar mais perto de casa, né? De certa forma, abrir mão um pouco da carreira. E aí até chegar no meio de 2014 no Juventude, onde peguei um projeto na Série Bronze com uma perspectiva de subir para a Série Ouro, né? Então ali eu como eu falei, abri um pouco mais mão da minha carreira pensando no lado pessoal, né? Na questão familiar. Mas as coisas aconteceram no Juventude. Em 2 anos a gente conseguiu acesso da Bronze para Prata, da Prata para Ouro, sendo campeão da Série Prata, e na Série Ouro a gente fez uma grande campanha que me possibilitou voltar para o cenário nacional e ir para a Soeva. Por mais que eu tivesse no Juventude, muitas vezes treinava na Série Bronze, na Série Prata, treinava 2, 3 vezes na semana, mas ao mesmo tempo eu me preparava por conta, né, fora clube, para de repente, se aparecesse alguma oportunidade, eu estar preparado para voltar a seguir minha carreira, vamos dizer assim, de uma forma mais profissional, né, voltar para o cenário nacional. Aí eu tive a felicidade de ser artilheiro da Série Prata e da Série Ouro, né, pelo Juventude, e aí me abriu as portas para a Soeva, com o Malafaia, que tinha sido meu treinador no Botafogo, e ali eu acho que individualmente foi meu melhor ano na carreira, né, pela Soeva. A gente conseguiu o vice-campeonato da Liga Nacional, foi campeão gaúcho, e fez com que chegasse o convite para ir para o Magnus, né. E aí, para minha carreira, eu acho que o salto foi estar no Magnus, estar recheado dos craques, um time a base da seleção era do Magnus, jogadores consagrados, outra geração surgindo, e fui coroado com o título mundial naquele ano. Então ali foi o ápice da minha carreira, né? Coletivamente foi o título mundial. A gente ganhou a Supercopa também, bateu na trave na Libertadores, na Taça Brasil, no Paulista, na Liga, mas a gente conseguiu o Mundial que, vamos dizer assim, salvou o ano, né? E aí depois acabei indo pro Paraná, fiquei 2 anos no Foz Cataratas, fui campeão paranaense lá e hoje estou aqui no Praia Clube de Uberlândia. Sobre a questão do Magnus, né? Você foi para a Tailândia, né? Disputar o Mundial de Clubes lá. Como foi a experiência para você? Porque você participou diretamente no título, né? Foi diferente, assim, vamos dizer, né? Porque a gente teve um jogo antes da gente embarcar para essa viagem, né? A gente perdeu 6-2, se não me engano, pro Taubaté. Então foi uma derrota muito dura. Eu lembro que naquele jogo, eu acho que eu nem entrei, eu joguei pouco, eu pensei, pô, será que no Mundial eu vou só passear, né? Vou só lá para conhecer a Tailândia, não vou poder jogar. E aí a gente foi para Portugal antes, né? Fazer um torneio amistoso na Master Cup. Aí jogou contra o Benfica, contra o Sporting, né? E tinha mais a equipe da Inter da Espanha. E lá eu consegui ter uns minutos de quadra. Aí joguei, tive a oportunidade, aproveitei e cheguei jogando no Mundial, né? Na estreia joguei contra o Barcelona e na semifinal consegui jogar. E na final tive uma participação grande também de minutos, né? E acho que até um lance importante, quando eu estava 1-0, eles colocaram o goleiro linha. A gente marcando o goleiro linha, a gente subiu a marcação, consegui interceptar a bola. Acredito que eu ia fazer o gol, mas eu sofri uma falta onde teve a expulsão do Bruno Souza, né? Que aí foi um momento que ficou 4-3, a gente marcou 2-0. Então, é curioso, né? Porque eu, num jogo antes dessa viagem, não jogo. Aí chega lá no Mundial e joga, e de uma forma importante, né? Jogando e sendo importante para a equipe, colaborando para a conquista do título. Outra questão que eu queria abordar com você era sobre a questão do que você descobriu que era daltônico ainda muito novo, né? Eu queria saber como foi lidar com isso. Aí depois você foi jogar futsal, né? Você começou na escola, muito novo. Eu queria saber como foi lidar com isso. Eu descobri muito novo, né? Na escola infantil ainda, quando
a professora pedia para pintar de algumas cores e eu não pintava das cores que ela solicitava, né? Ela achou que era birra, aí entrou em contato com a minha mãe, né? Aí ela disse que não seria do meu feitio fazer isso. E a gente foi no oftalmologista e foi diagnosticado com daltonismo, né? No início, eu acho que eu não entendi o que realmente era, né? Mas aí, com o passar do tempo, fui entendendo. Quando criança, um pouco mais de vergonha por ser algo diferente, aquelas coisas da brincadeira. Mas com o passar do tempo, eu fui aceitando, sempre levei numa boa. Eu brincava com essa situação, meus amigos brincavam, então sempre levei numa boa. Eu acho que isso facilitou para mim, né? Então eu nunca carreguei isso como um fardo, como um problema. Que nem já tive algumas provocações dentro de quadra com pessoas que sabiam que eu era daltônico, tentando, de certa forma, me desestabilizar, mas nunca tive problema, né? Ouvia, dava risada, porque era algo que não me atingia, né? Acho que de tantas coisas que pode acontecer de ser daltônico passa batido perto de tantas deficiências que tem por aí. E algumas vezes eu tive dificuldades em treino, né? A questão dos coletes, de coletes muito parecidos para mim, por exemplo, o verde-limão, o amarelo, às vezes o verde, o vermelho, mas em jogos não teve nunca algo que me impossibilitasse de jogar. Às vezes tem jogos que tem uma dificuldade maior por ser cores parecidas, né? Às vezes, quando eu estava em Venâncio Aires, na Sueva, a gente jogava às vezes de verde, a CBF jogava de laranja. Então aí a camiseta, numa ação rápida, ela ficava meio parecida. Tinha que torcer para o calção ser cores bem distintas e aí tu consegue diferenciar um pouco. Mas nunca me impediu de jogar nenhuma partida ou realmente dizer, não tem como, tá ruim. Até ontem fiz uma postagem assistindo o Atlântico e a CBF, né, onde o CBF jogando todo de preto e o Atlântico todo de vermelho, camiseta vermelha e calção branco. Para mim as camisetas estavam muito ruins de identificar, né? Então às vezes que eu digo, são pequenos cuidados que podem mudar a imagem que se vende, né, de um jogo. Porque para quem tem uma visão normal isso parece passar despercebido, mas para quem é daltônico às vezes uma simples mudança de camiseta que tu não vai interferir no jogo, não vai mudar nada, porque até o Atlântico teria o uniforme branco para colocar, né? Então esses cuidados às vezes que eu acho que poderiam ter para facilitar a visualização de todos. Outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre a questão do conteúdo que você anda produzindo para as redes sociais. Você vê isso como uma maneira educativa, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer assim, mostrar a sua vivência para as pessoas dentro do esporte, algo que você vive, assim? Isso, é um projeto, né, junto com a V2MM, que a gente teve essa ideia de colocar o daltonismo para fora, vamos dizer assim, né, porque que nem eu posso estar levando numa boa, né, sempre levando numa boa, mas pode ter algumas pessoas que têm vergonha de dizer que é daltônico, de expor essa deficiência. Então tem esse lado também de repente mostrar que mesmo sendo daltônico tu consegue jogar, tu consegue ter uma vida normal, vai ter algumas dificuldades, mas isso não pode te impedir de continuar, seja no meio do esporte ou qualquer outra profissão, né? E também de uma forma alegre, né, de mostrar que muitas pessoas têm curiosidade, né, que nem descobrem que eu sou daltônico, querem saber, mas como tu enxerga, como que tu faz. Então, ao mesmo tempo de uma questão mais de conscientização das pessoas expor, não ter vergonha, de tentar levar numa boa, e também do fato da curiosidade, né, de mostrar como é a vida do daltônico, quais são os obstáculos que eu tenho no dia a dia, seja nos jogos ou na minha vida particular, né. Então foi essa a intenção de expor e realizar essa produção de conteúdo. Voltando para a sua carreira, né, você chegou no Praia Clube agora em 2021, e como tem sido essa experiência para você? O que você tá pensando assim do time que você almeja? Eu encontrei uma estrutura muito boa, né? Já tinha jogado contra o Praia Clube em 2011, quando eu estava em Brasília, pelo Peixe. Mas assim, foi ginásio, hotel, não conhecia o clube, né? Todo mundo falava muito bem, mas eu cheguei aqui e me surpreendi, realmente uma estrutura fantástica, tanto na parte social como o clube, né, dos sócios, quanto pra gente atleta. A gente tem uma academia própria para os atletas, o mesmo que o vôlei usa hoje. O vôlei acho que é uma das principais equipes, se não a principal equipe do Brasil em termos de investimento, é o Praia Clube. Então eles estão levando o futsal, trazendo de volta o futsal, né, que é uma paixão, pelo que comentam aqui, do povo de Uberlândia, dos sócios do Praia. Então está um investimento, retornaram ano passado, esse é o segundo ano de liga, ano passado chegaram nas quartas de finais e tem uma expectativa muito grande desse ano.
A gente começou bem a liga, né? Aí começou a tropeçar um pouco. Hoje a gente depende só da gente para classificar, né? Tem um jogo ainda que a gente precisa ganhar em casa, mas eu tô muito satisfeito aqui com a estrutura que o Praia Clube tem, que eles nos oferecem. Eu acho que é um projeto que está ainda crescendo, vai crescer muito mais, né? Eles têm essa intenção de trazer um projeto a longo prazo, e eu acredito que tem tudo para dar certo, e a gente ainda vai buscar coisas grandes nesse ano. Ainda tem a disputa do Mineiro, que acho que é um título importante para o Praia Clube, para primeiro se consolidar no estado, né, que tem essa briga com o Minas, tanto a rivalidade dentro de quadra quanto a rivalidade de clubes, né? São dois clubes grandes dentro do estado, então tem tudo isso. Acho que a gente entra forte pro Mineiro e a gente vai buscar essa classificação na segunda fase da Liga. Me tira uma dúvida. Sua posição favorita, preferida, pivô, ala ou goleiro? Já fiquei sabendo que você já tô como goleiro também. Pois é, então, até na minha primeira... Quando eu comecei jogando lá atrás, né, a gente tinha um 7,5, né, que na categoria de base, eu não sei se ainda tem hoje, e a gente só tinha um goleiro. E aí o treinador colocou um pouco cada um no gol, vamos ver quem que é o menos pior, né? E aí eu tive a infelicidade de ser escolhido menos pior, acabei era para jogar só um 7,5, que do primeiro tempo era dois tempos de 15, né? O primeiro tempo se divide em 2 tempos de 7,5 para todo mundo poder jogar, né? Como são crianças, né? Aí quem joga no primeiro 7,5 não joga no segundo, eu jogava no gol e no segundo tempo era para jogar na linha. Só que aí o treinador achou que eu era melhor do que o goleiro que realmente era que foi lá, tava como goleiro, e acabava jogando o jogo inteiro no gol. Foi assim até o meio do ano, mas daí quando chegou outro goleiro fui pra linha. E aí realmente comecei como pivô, já fui ala, hoje sou um pouco mais fixo, mas também jogo de ala. Às vezes tem a questão do goleiro linha, né, que hoje também acaba fazendo durante o jogo, mas normalmente não fico para defender, né? Quando eu sou goleiro linha, acabo saindo para deixar um goleiro, deixa eles lá embaixo das traves, que é melhor, vamos sair logo para não complicar. Mas eu acho que também isso é um pouco do dinamismo do futsal, né? Hoje tu tem que saber jogar em todas as posições, né? Claro que em uma ou outra tu vai ser melhor, mas eu acho que tu tem que pelo menos saber, quando cair em alguma posição, saber se virar lá. Você sempre quis o futsal, sempre foi algo que você desejou? Lógico, você começou desde cedo, mas era isso mesmo que você queria, era futsal? Eu comecei futsal desde cedo, né? Quando eu criança, na verdade, minha família tinha uma quadra de esportes, né? Então, meu pai cuidou por muito tempo da quadra, eu cresci, vamos dizer assim, dentro de uma quadra, né? Então, minha iniciação foi desde sempre na quadra. Teve um período que eu joguei futebol no Juventude, joguei 4 anos no Juventude, até fui campeão gaúcho, só que chegou um momento que eu tive que optar, ou futsal ou futebol. E eu acho que quando criança, tu pensa em estar onde talvez teus amigos estão, tu quer estar num lugar que se sente bem. E aí eu optei pelo futsal, que eu estava mais tempo, tinha mais conhecidos, né, estava mais enturmado do que no futebol. E eu via também muitos amigos um pouco mais velhos chegando na época a Juventude estava na Série A, chegando no juvenil, juniores e sendo cortado. Era muita gente de fora, poucos atletas de Caxias ficavam. E também isso foi um dos motivos que eu acabei optando pelo futsal. Sou muito feliz no futsal, acho que não me arrependo, fica aquela curiosidade, né? Se tivesse seguido no futebol, como seria, né? Mas a gente sabe que é muito mais difícil de chegar no futebol. Não sei se teria conseguido jogar por muito tempo, seria dispensado, teria que sair da cidade, acho que fica essa incógnita, mas hoje eu não me arrependo, acho que sou muito feliz e muito grato por estar no futsal, por tudo que eu consegui conquistar até hoje, que ainda espero conquistar muitas coisas, né? Acho que ainda tem ainda uma lenha para queimar. Você tinha alguma inspiração quando você começou assim? Você inspirava no seu pai, né? Isso, a gente tinha uma quadra, acompanhava os jogos dele, né? Ficava brincando com ele, e depois, como eu falei na enxuta, esse time de Caxias seria a base da seleção brasileira, né? Os grandes craques passaram, Manuel Tobias, Fininho. Então, desde cedo eu sempre acompanhei futsal de alto rendimento também. Acho que isso foi uma coisa que também ajudou para eu migrar sempre pro futsal, né? Sempre tive times adultos na minha cidade, e depois acabei subindo pro profissional com uma grande equipe também, recheada de craques. O Ricardinho, que hoje é técnico do Magnus, era atleta, Valdir, Xoxo, Mike, Bebeto, César Paulo, Bagé, que ainda joga hoje na BB, então era recheado de craques. Sempre tive boas inspirações, né? Eu nunca, claro que
o ídolo máximo, acho que sempre foi o Falcão para muita gente, né? O que mais era visível para todos, mas além dele eu nunca tive apenas um atleta inspirador, né? Sempre acompanhava vários, tentava entender e puxar um pouco da característica de cada um, né? Eu sempre fui um cara que, além de jogar, gostei muito de assistir o futsal. E com isso eu consegui aprender um pouco mais e tentar pegar um pouco de cada atleta, uma qualidade de cada um. Você chegou a jogar com o Falcão, né? Em 2018, né? Isso, o último ano dele ali foi a despedida, eu tava presente. É um sonho, né? Um sonho para todo mundo que poder jogar com o Falcão. Que pena que foi no último ano, né? Que foi no fim da carreira, não estava no auge. Naquele ano, muitas vezes, ele já estava mais pensando no lado pós-carreira, muitas propagandas, viagens, então ele atuou um pouco menos do que o normal, né? Mas mesmo assim, a gente pôde tirar o proveito de estar do lado dele, né? De conquistar título do lado dele, de aprender com ele também muito, de ouvir algumas histórias e a experiência que ele nos passava no dia a dia. Outra coisa que eu queria te perguntar era sobre a questão do futsal nas Olimpíadas. A gente sabe que é uma questão muito que envolve o Comitê Olímpico Internacional, que envolve a FIFA. Hoje em dia é mais uma questão relacionada à FIFA, né? Já que o futsal cumpriu alguns dos principais requisitos para poder ingressar nos Jogos Olímpicos. Mas eu queria saber de você na questão como atleta, se isso é uma coisa conversada entre os atletas mesmo, desse desejo, né? Porque o futsal é um esporte que gigante, né? Gigante de todo mundo. A gente conversa, né? A gente brinca muito de ver alguns esportes que talvez tenham um prestígio menor que o futsal, claro, sempre respeitando todos os esportes, mas a gente entende que pela popularidade, pela visibilidade que tem o futsal, pelo número de praticantes, que também é algum dos requisitos para estar nas Olimpíadas, a gente poderia estar lá, né? E isso ajudaria muito na questão de organização, acho que tornaria o esporte mais profissional, né? Que hoje ele seria, de certa forma, um esporte amador, mas de vivência profissional. Então a gente espera que agora com essa mudança, com essa entrada do futsal na CBF também, que já foi um passo grande, hoje a gente vê eles fazendo a preparação para o Mundial na Granja Comari, que isso jamais se imaginaria num período curto, então acho que passo a passo a gente pode estar evoluindo e quem sabe poder estar sonhando. Eu acho que é um sonho distante, sim, mas eu acho que quem sabe, talvez algumas gerações mais para frente vão poder pegar o futsal nas Olimpíadas. Pelo menos esse é o desejo de quem gosta dessa modalidade, né? Independente dos problemas que tem, assim como todas as modalidades, a gente sonha em ver o futsal nas Olimpíadas. Para finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está chegando agora no futsal. A gente sabe que o futsal sempre teve esse estilo de jogo rápido, né? Mas como todo esporte, com o tempo ele vai evoluindo. Queria que você desse uma dica para quem está chegando, o que a gente pode esperar do SACOM aí pela frente também? Olha, a dica que eu dou, acho que é nunca desista, né? Parece um pouco meio clichê, mas eu acho que faz muito sentido isso, acreditar no trabalho, acreditar no treino, na evolução e nunca desistir. Eu acho que durante a minha carreira eu tive altos e baixos, então eu nunca desisti, como eu falei antes ali no início da entrevista, mesmo treinando 2, 3 vezes com o clube, treinava por conta, me preparando para se algum dia a oportunidade aparecesse, eu estar preparado. E eu acredito muito nisso, no processo, né, no dia a dia, no trabalho diário, que lá na frente as coisas aparecem. Então, essa é a minha dica, um pouco clichê, mas eu confio e acredito muito nisso, de não desistir dos sonhos, mas também batalhar por eles, não acreditar que vai simplesmente cair do céu, as oportunidades vão aparecer do nada, e sim que elas vão aparecer como uma recompensa de muito trabalho que tem. E também de estudar o jogo. Acho que hoje, cada vez mais, o esporte está num nível tão alto que qualquer diferencial que tu tenha dos outros vai te dar um passo maior, vai te fazer evoluir mais que alguns atletas que ficam para trás. A gente tem inúmeros exemplos no esporte de craques que eram tidos na base, mas chega num certo ponto, por ter tido essa diferença muito grande técnica, eles deixam de se esforçar em outras partes do esporte, confiam só no talento. E a gente sabe que o futebol hoje em dia e o futsal está evoluindo cada vez mais e muitas vezes esses talentos ficam para trás por não pensar no esporte como um todo. E quanto a esperar de mim, acho que espero poder dar um título, conquistar um título aqui no Praia Clube, né? Seja a Liga, seja o Mineiro, que a gente possa terminar o ano com um título e crescer junto com um projeto aqui e que eu possa ainda, ao longo da minha carreira, tá conquistando mais títulos. Já estou numa idade um pouco
mais pensando em parar do que do início, né? Mas a gente sabe que tem muita lenha para queimar, se cuidando, comprometido com o trabalho, a gente pode ainda dar muitas alegrias para quem torce por mim. Queria te agradecer muito por esse tempo aqui com a gente. Obrigado pelas respostas e volte sempre. O espaço está aberto. Valeu, obrigado. Mais uma vez eu que agradeço o espaço, né, por estar podendo compartilhar um pouco da minha história, dessas curiosidades do daltonismo, e estou sempre à disposição aí no que for preciso para ajudar.